O Spawn talvez seja um dos personagens mais icônicos da década de 90, já que seus quadrinhos foram um enorme sucesso de vendas, que renderam até uma série animada na HBO, que é lembrada até os dias de hoje por ser excelente, e também teve o filme de 1997, que era bastante... Quando eu era criança, isso aqui era mais legal. Mas o que de fato fez Spawn ser tão marcante na indústria de quadrinhos? Bem, Spawn vai contar a história de Al Simmons, um ex-tenente-coronel do exército, que atuava como mercenário da CIA, que perdeu sua vida durante uma missão. E por ter tirado muitas vidas, Al Simmons foi enviado diretamente para o inferno. E lá ele vendeu sua alma para o demônio Malebolgia, para voltar à vida e reencontrar sua esposa Wanda. Porém, como o demônio é muito pilantra, pra variar, né? Ele revive Simmons 5 anos após o seu velório, com sua memória fragmentada e seu rosto completamente queimado. Mas ele pelo menos reencontra sua esposa, porém agora ela está casada com seu melhor amigo e formou uma nova família. Ou seja, o demônio levou vantagem com a alma dele. Al Simmons agora é um Hellspawn, um peão do inferno, que tem a missão de recrutar almas para o exército do demônio Malebolgia para uma futura guerra do apocalipse. Mas por trás de toda essa estética mais sombria, Todd McFarlane, criador do personagem, pôs uma crítica bastante escancarada nas suas primeiras histórias sobre o mercado de quadrinhos da época. Afinal, até a fundação da Image Comics em 1992, onde Spawn foi publicado, editoras como Marvel e DC não davam os devidos créditos aos seus autores e desenhistas. Ou seja, se um autor criasse um determinado personagem numa história, esse personagem seria da editora e o autor não teria direito algum sobre a sua própria criação. E como essa crítica está bastante presente nas primeiras edições de Spawn, escritas pelo Todd McFarlane, acho que é importante dar um breve contexto sobre a situação dos artistas de quadrinhos da época antes de ir para a história da HQ. O que acontece é que os quadrinhos, desde a sua origem, nunca foram algo muito autoral. Depois da crise econômica de 1929 nos Estados Unidos, muitos artistas nesse período, para conseguir uma grana, assinavam um modelo de contrato com as editoras chamado Work for Hire, que era basicamente um trabalho freelancer, onde o artista criava suas histórias e personagens para uma editora e recebia a grana por isso. Porém, os direitos daqueles personagens era unicamente da editora e o artista não recebia crédito algum pela sua criação. Um dos melhores exemplos desse tipo de contrato é algo que ocorreu no fim da década de 40, quando Karl Barks criou o Tio Patinhas. Ele não recebeu nenhum crédito por isso, e mesmo ele ficando anos na produção dos quadrinhos do Pato Donald, criando grande parte dos personagens secundários daquele universo, todos os créditos foram pro Walt Disney. Demorou anos até Karl Barks ter seu nome sequer mencionado nos créditos dos quadrinhos. Já na década de 60, com o surgimento do movimento Underground Comics, alguns autores e desenhistas que produziam HQs de super-heróis perceberam que o povo dos quadrinhos underground, como Robert Crumb, tinham os direitos dos personagens e histórias que eles criavam, e foi por volta dessa época que editoras como a Marvel e a DC começaram a minimamente valorizar os envolvidos nas criações. Digo minimamente porque no máximo esses autores receberiam seu nome escrito na primeira página do quadrinho, pois eles ainda não tinham muita liberdade criativa para compor as suas histórias, eles não tinham a autoria de seus personagens e os desenhos que eles produziam sequer eram deles. O melhor exemplo dessa situação foi a relação entre Stan Lee e Jack Kirby. Ambos foram fundamentais para a criação de diversos personagens da Marvel na década de 60. Porém, quem saiu como grande gênio e mente criativa da Marvel foi o Stan Lee, enquanto Jack Kirby, por muito tempo, nem sequer teve os direitos sobre as suas artes que ele produziu para a editora, com seu filho até os dias de hoje tendo que provar a importância do seu pai para a indústria. Ou seja, a Marvel e a DC vendiam artes originais, faziam filmes, bonecos, camisetas e o escambau, e os artistas que criaram aquelas artes ou personagens recebiam apenas o pagamento pelo seu trabalho inicial. Já em 1978 entrou em vigor uma nova lei de direitos autorais, onde as editoras agora deveriam especificar no contrato se aquele trabalho era um work for hire ou não. E a partir disso, as editoras também deveriam pagar royalties para os seus autores ao usarem suas obras. Um dos exemplos mais famosos desse novo tipo de contrato foi o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Lançado em 1986, essa história, além de redefinir o Batman, né, que não tava lá com uma fama muito boa, também ajudou a estabelecer novos padrões de contrato para a época. E foi por volta dos anos 70 e 80 que também surgiram editoras como a Pacific Comics, que tinham a proposta de preservar os direitos dos autores sobre as suas criações. Porém, nenhuma delas teve de fato um grande sucesso e uma boa parte delas acabou falindo. Por conta disso, já pelos anos 80, a Marvel, vendo essa ânsia dos escritores
autores e terem mais liberdade criativa, lançou a Epic Comics, que era um selo editorial onde os artistas poderiam produzir suas histórias autorais. Era uma forma deles terem mais liberdade com seus quadrinhos sem precisarem sair da editora. E a DC fez a mesma coisa em 1993 com o selo Vertigo, que foi um sucesso gigantesco. Porém, foi no início dos anos 90 que de fato as coisas mudaram. Em 1991, a Marvel dominava o mercado de quadrinhos americano. Dos 10 quadrinhos mais vendidos daquele ano, 9 deles eram da Marvel, e todos eram produzidos por apenas 7 artistas, que no caso eram Rob Liefeld, Mark Silvestre, Todd McFarlane, Eric Larsen, Jim Lee, Jim Valentino e Weiss Portácio. E todos esses 7, percebendo que eles não tinham uma liberdade criativa dentro da Marvel, não eram donos de seus personagens e que davam milhões para a empresa e não recebiam um proporcional em troca, então todos os 7 pularam fora da Marvel, o que foi uma porrada na editora, pois saíram todos de uma vez. Então eles formaram a Image Comics, que de início era apenas um selo dentro de outra editora, que era a Malibu Comics. A Image surgiu com a proposta de que cada autor fosse dono de sua obra e tivesse liberdade para fazer o que quisesse com ela. Cada um dos fundadores criou um estúdio dentro da Image, onde publicariam suas histórias. Todd McFarlane criou a Todd McFarlane Productions e lá ele lançou Spawn, o Soldado do Inferno, que foi um enorme sucesso e até hoje é o quadrinho independente mais vendido da história. E vão ser nessas primeiras histórias do Spawn que o Todd McFarlane vai pôr diversas referências e alegorias a toda essa pataquada de como a indústria de quadrinhos tratava seus autores e desenhistas. E ele vai mostrar isso de uma forma bem escancarada mesmo, né, como veremos durante a história, principalmente na edição 10, escrita pelo Dave Sim, que eu acho que nunca foi publicada aqui no Brasil. Vale a pena lembrar que a Image Comics também publicou outras histórias, como The Max, Invencível, A Hate Fairyland e The Walking Dead. Então comentem se vocês querem que eu traga essas outras histórias aqui pro canal. E sem mais enrolação, agora vamos ver esse puro suco dos anos 90, que é Spawn, o Soldado do Inferno. A história vai começar com Spawn refletindo no topo de uma igreja com sua linda capa escarlate seguindo o curso do vento. Al Simmons ressuscitou há pouco tempo. Ele perdeu sua vida no campo de batalha e vendeu sua alma para um demônio chamado Malebolgia para ser ressuscitado. Porém, sua memória está fragmentada, ele só se lembra de sua esposa, sua carreira militar e que sua última visão em vida foi uma caveira atirando em sua direção. O primeiro mini arco da HQ vai ser basicamente o Spawn recuperando suas memórias, descobrindo qual o seu propósito de vida e tentar se vingar contra essa caveira. Spawn de início parece ter uma história simples de vingança, né? Acontece que de início ele fez muito mais sucesso por conta da sua arte e da temática da HQ. Afinal, querendo ou não, Spawn ainda é muito um fruto da sua época. Nos anos 90 fazia muito sucesso essa temática envolvendo anjos e demônios, né? Até o coitado do Justiceiro entrou nessa, já que na época havia um medo de que o apocalipse iria ocorrer na virada do século 21. Isso até explica do porquê teve aquele boom de obras envolvendo apocalipse zumbi nos anos 2000. E Spawn também fez muito sucesso por conta da fama do próprio Todd McFarlane. Afinal, ele trabalhou um tempo desenhando as histórias do Homem-Aranha, que foram um dos maiores sucessos da década de 90. Ele inclusive foi um dos criadores do Venom. Em algumas páginas, as correntes do Spawn até lembram um pouco as teias do Homem-Aranha, fora o próprio traje do personagem que lembra um pouco o Venom. A arte do Todd McFarlane, ela era bastante detalhada e fugia bastante do famoso estilo Marvel, né? Ele brincava bastante com enquadramentos e poses dos personagens, o que deixava as páginas muito mais dinâmicas de se ler, fora a quadrinização que pra época era bem diferentona. E o Todd acabou trazendo todos esses elementos pra Spawn, o que é um dos motivos dessa HQ ter dado tão certo no início. Agora continuando, Al Simmons vai acabar descobrindo que sua esposa Wanda se casou com seu melhor amigo e teve até uma filha, e depois ele vai se encontrar com um outro empregado do demônio chamado Violador, um palhaço que é a cara do Tonho Couve-Flor do Pica-Pau e que tem a função de supervisionar Spawn. Porém, ele tá usando seus poderes para também mandar a alma de outros criminosos para o inferno, isso sem o consentimento do seu chefe. Em dado momento, os dois vão acabar se enfrentando, então Malebolgia vai aparecer e explicar pro Al Simmons qual é o trabalho dele a partir de agora. Bem, a cada 50 anos, o demônio Malebolgia faz um acordo com uma pessoa que está condenada no inferno. Malebolgia revive esse humano e em troca compra a sua alma. Como o Al Simmons queria retornar à vida para voltar para sua esposa, ele então aceitou o acordo.
Porém, Al foi revivido 5 anos após a sua morte, completamente desfigurado e transformado em um Hellspawn, um soldado do inferno cheio de poderes, que agora tem a missão de usar os seus poderes para mandar almas para o submundo para que elas virem soldados que lutarão no apocalipse, em uma futura guerra contra Deus. Enquanto ao Violador, ele é só um outro cara que também foi amaldiçoado e que tem a função de garantir que os Spawns cumpram a sua missão. Aqui nessa parte a gente já tem uma noção de como o Todd McFarlane representou o mercado de quadrinhos e os seus funcionários. Spawn é um cara que vendeu seu bem mais precioso, sua alma, e assim ele acabou virando refém de um contrato que ele não tem escapatória. Pro Spawn concluir seu objetivo, o Malebolgia deu um poder pro Al Simmons que se chama Necroplasma, que é o nome dessa energia infernal que dá diversos poderes pro Spawn, como regeneração, teletransporte, super força e etc. Porém, o Necroplasma é uma energia limitada. Quando ela acabar, a alma de Al Simmons voltará para o inferno. Porém, se Spawn escolher não usar seus poderes e não ajudar a formar um exército pro demônio, ele será obrigado a ver todo o mal ao seu redor sem poder fazer nada. Assim, seu coração vai se afundando em trevas e no fim, sua alma também vai pro inferno. Não há escapatória para Spawn, sua alma será condenada mais cedo ou mais tarde. E no fim, o único que sai ganhando nessa história é o próprio demônio. Essa situação do Spawn acaba sendo uma alegoria à situação dos quadrinistas daquela época, que vendiam seus bens mais preciosos, no caso seus trabalhos intelectuais e artísticos, para editoras que, no fim, os reduzia a meras ferramentas de trabalho. Ao fazerem isso, os artistas se tornavam vítimas de um contrato sem escapatória, ou eles permaneciam na editora sem liberdade criativa e recebendo migalhas, enquanto seus patrões recebiam milhões com suas artes, ou então eles saíam daquela empresa de mãos abanando, sem direito a nenhuma de suas criações, enquanto as editoras também lucravam milhões com os trabalhos originais daquele artista. No fim, o patrão sempre ganhava. Um detalhe muito bom que o Todd McFarlane põe nessas primeiras histórias é esse contador que vai diminuindo conforme o Spawn vai usando seus poderes. Talvez isso seja uma referência ao fato dos heróis também terem seus poderes limitados enquanto estavam em posse das editoras, já que os roteiristas também não tinham uma liberdade para trabalhar aqueles personagens ao seu bel prazer. Inclusive, o próprio Violador tem seus poderes removidos pelo Malebolgia, depois que o demônio descobre que o Violador estava usando os poderes para mandar muitas almas de criminosos para o inferno. Sim, o cara teve os poderes removidos porque ele estava trabalhando bem demais. O demônio, pelo visto, não gosta muito de dar liberdade criativa para os seus funcionários, né? Agora Spawn, com sua vida já condenada, sem família e sem emprego, não vê saída a não ser morar no meio de becos junto de moradores de rua. Algo que o Al Simmons vai fazer para contornar esse limite de necroplasma vai ser usar várias armas no seu combate. Como Al era um mercenário, ele sabe usá-las muito bem, mas é uma pena que o Todd McFarlane parece que tem preguiça de fazer cenas de luta, porque nessas primeiras histórias a maioria delas ocorre fora de tela, e quando elas aparecem é coisa de 2 páginas. Um detalhe muito bom desse primeiro arco da HQ é que o necroplasma ele dá a habilidade pro Spawn voltar a ter um rosto humano. Então, na teoria, ele poderia até voltar a ter uma vida normal. Só que o Al Simmons é um homem negro, e quando ele usa esse poder, ele volta como um homem branco. Malebolgia, só de sacanagem, não devolveu sequer a identidade visual de Simmons. Isso também acaba sendo uma metáfora ao fato dos autores dessa indústria de quadrinhos não terem direito nem à sua identidade artística. Jack Kirby, quando saiu da Marvel, por exemplo, de início não tinha direito nem a seus próprios desenhos. Ele lutou anos contra a editora para que tivesse direito a pelo menos algumas páginas dos seus quadrinhos, dentro das mais de 10.000 que ele produziu para a empresa. Mais tarde a Marvel até devolveu as artes, mas foram poucas, por volta de 2.000 páginas, menos da metade do que o Kirby produziu. Toda a identidade que um artista produzia para algum personagem, que rendia camisetas, animações milionárias, etc., no fim era sempre propriedade da empresa. Todd McFarlane sentiu isso na pele, pois ele foi um dos criadores do Venom. Isso até explica do porquê o Spawn se sentir tão confortável em meio a todos aqueles moradores de rua. Afinal, eles são homens que perderam tudo, assim como o próprio Al Simmons. Isso fica ainda mais na cara quando na edição 9 é revelado que parte desses mendigos também fizeram um acordo com algum demônio em sua juventude, vendendo sua alma e recebendo tudo de melhor, e depois do acerto de contas, todos aqueles homens poderosos foram condenados pelo demônio a passarem o resto de suas vidas miseráveis como moradores de rua. Você pode até dar a sua alma para a indústria e mesmo assim, no fim ela vai te descartar como um mero nada. Uma história que vai mostrar muito bem como os artistas são reféns desse tipo de contrato é uma que ocorre na edição de número 5 da HQ, no capítulo chamado Justiça, onde o criminoso Billy Kincaid foi liberto da prisão após ficar detido por uns 6 anos
anos e meio por ter cometido crimes envolvendo menores, mais precisamente uns 27. Acontece que Billy foi liberto, pois seus advogados usaram uma lei obscura de 1930 ao seu favor. Agora esse monstro poderá voltar às ruas e continuar sua onda de crimes. Lembrando que o modelo de contrato Work for Hire, que fez vários artistas reféns das editoras, também começou a ser usado na década de 30, o que também promoveu diversas injustiças, como vimos ao decorrer das décadas. Billy Kincaid, agora livre, volta a cometer uma onda de crimes e a lei não pode pará-lo, pois ainda não há provas concretas de seus atos. O detetive Sam Burke, mesmo suspeitando de Billy, não pode fazer nada. A lei não dá liberdade para ele investigar mais a fundo, então ele é obrigado a ver todas essas injustiças calado. Porém, Spawn não está preso a nenhuma lei. Ele sabe dos crimes de Billy e enfim põe sua justiça no criminoso, de uma forma bem criativa, diga-se de passagem. O detetive não fez justiça, pois ele tinha sua liberdade limitada pela lei. Já Spawn faz a justiça, pois ele age fora da lei. Spawn segue suas próprias regras, assim como a própria Image Comics é justa com seus autores, pois ela segue regras diferentes da DC e da Marvel. Mas continuando, Alan Moore vai ser convidado pelo Todd McFarlane a escrever uma história, que no caso vai ser a do capítulo 8, que vai mostrar qual é o destino de Billy Kincaid agora que ele foi para o inferno. No submundo, os demônios usam as almas dos humanos como objetos de adorno ou satisfação pessoal. Cada alma que é enviada para o inferno é transformada em uma espécie de mercadoria ou alguma engrenagem para fazer aquele sistema se sustentar. Na sexta esfera, alguns viram action figures para demônios colecionadores, outros viram fatias de torta na terceira esfera, e na oitava esfera, onde Billy Kincaid vai parar, as almas se transformam em soldados do inferno. E uma curiosidade, nessa edição é revelado que a roupa do Spawn, na real, é um parasita neural chamado K7 Lita, um tipo de simbionte que dá poderes ao seu hospedeiro, e que vai ficando cada vez mais forte com o tempo. E esse é o uniforme oficial de todos os Hellspawns. Mas algo que o Alan Moore não revela nessa edição é o que tem na sétima esfera do inferno. O que sabemos é que é um inferno especial para as criaturas mais terríveis. E quando chegamos na edição 10, Dave Sim vai nos mostrar o que tem ali dentro. Na sétima esfera estão os super-heróis e super-vilões da DC e da Marvel, junto de seus respectivos criadores. Aprisionados em uma cela, os heróis gritam, clamam por liberdade, por justiça. Eles querem expor suas potências como as maravilhas que eles são, porém eles não podem, pois suas almas estão condenadas. Quem os condenou foram as pessoas que estão na sua frente, seus próprios criadores, e de forma impotente não podem fazer nada além de se lamentar pelas suas próprias criações. O crime de todos eles ali foi ter criado tantas criaturas repletas de poder e por algum motivo terem vendido as almas de suas criações para empresas que transformaram essas maravilhas da nona arte em simples mercadorias. Essa página aqui, que talvez seja uma das mais icônicas da história dos quadrinhos, por fim mostra como grandes heróis e seus criadores foram reduzidos a simples engrenagens de uma grande indústria infernal. E Spawn, dentre todos ali, é o mais poderoso, pois ao contrário de todos aqueles personagens, o criador dele não o vendeu. Spawn, com o poder de todos ali, tenta salvá-los, então ocorre uma explosão e aparece a Dama da Justiça. Porém é uma justiça corrompida por todo o dinheiro e ganância do mundo. Isso tem muito mais valor do que o coração ensopado de lágrimas de um artista. Sendo assim, Spawn não pode fazer justiça por todos aqueles que vieram antes dele. Para todos aqueles heróis não há mais salvação, com até mesmo Superman, um dos maiores símbolos de esperança criados pelo homem, tendo que admitir que aquilo já é o apocalipse para todos eles. Essa história funciona muito mais como uma metáfora do que algo dentro da cronologia da HQ, tanto que o Al Simmons acorda e fica falando que encontrou um porco falante que fuma. Nessa história, o Spawn é tratado como sendo o próprio Todd McFarlane, mostrando como esse quadrinho é uma espécie de representação de tudo que o Todd presenciou em sua carreira como artista. Em quadros que dizem eu sou o Spawn e eu não sou o Spawn, quer dizer que aquele personagem é o Spawn, mas também é o próprio Todd McFarlane, que ainda tem a sua alma naquele personagem, porque Spawn não foi vendido. Mais pra frente na história, Al vai recuperando suas memórias e vai lembrar que a caveira que ele viu antes de perder sua vida era na real a tatu de um dos seus colegas mercenários, um membro da Youngblood chamado Chapéu. Spawn, então cheio de ódio, vai invadir a base da Youngblood sem dificuldade alguma e usar seu teletransporte para levar Chapéu até algum lugar no meio da savana africana. Chapéu vai acabar revelando que ele foi contratado por Jason Wynn, o ex-chefe de Spawn, para tirar a vida de Al Simmons, já que Jason suspeitava que o Al estava traindo ele. Afinal, Al Simmons no fim da sua vida já estava meio que
que se arrependendo da sua carreira de mercenário. Os dois então começam uma luta que acaba rapidamente com Spawn concluindo sua vingança. Porém, ele não mata seu inimigo. Chapéu é um cara que, diferente de Alcimous, não tem nada a perder. Ele não tem parentes e nem amigos que derramariam uma lágrima por ele. Chapéu tem apenas a sua aparência, que ele usa para se deitar com várias mulheres, e é isso que Spawn tira dele. Ao destruir a imagem de Chapéu, Todd McFarlane conclui o seguinte, que por mais que ele e companhia tenham criado a Image Comics, eles ainda não teriam poder para desestabilizar grandes editoras como Marvel e DC. Spawn, por mais que tenha sido um sucesso imediato, as criações de outros artistas ainda estariam presas nas mãos das editoras. Não há justiça para elas, porém McFarlane, usando a figura do Spawn, ainda poderia deixar uma cicatriz na imagem dessa indústria de quadrinhos, mostrar como ela é uma indústria corrupta que, com contratos infernais, instrumentaliza o corpo e a mente de seus funcionários. Uma indústria que aprisiona criações dotadas de tanto poder e beleza e as transforma em mercadoria. Uma indústria que é o perfeito exemplo do porquê você nunca deve vender a sua alma para o demônio. A mitologia de Spawn vai se desenrolar melhor nas próximas histórias. A gente vai ter a introdução do anti-Spawn e de várias outras criaturas, mas aí já é assunto para outro vídeo, então comentem se vocês querem que eu traga mais Spawn aqui no canal. Enfim, esse foi o vídeo. Comentem se vocês já conheciam o Spawn pelos quadrinhos, pela animação ou então por aquele filme maravilhoso. Eu queria deixar um agradecimento aos membros que são Redkong02, Richard Venácio e Patrick N. São vocês que financiam esse canal aqui, então eu agradeço muito mesmo. E muito obrigado também a você que assistiu até aqui. Dê um like no vídeo se você gostou e, se possível, comente. E até outro dia. Como é que uma pessoa que fez pacto com o diabo consegue ser tão f***ido que nem você? Vida primeiro é tua mãe.